Vamos lá. Galera, primeiro, para quem está chegando agora no mercado, até um alinhamento rápido. Isso aqui é um gráfico que vocês vão ver bastante, né? Para quem nunca viu esse tipo de gráfico, é um gráfico de candles, né? Então, cada barrinha dessa aqui, nesse caso, está me representando uma semana, barrinha vermelha, uma semana em queda, barrinha verde, uma semana em alta. E aí tem esse monte de quadrado colorido, porque eu fiz esse desenho aqui para mostrar para vocês como é que os ciclos, né, de cripto, e nesse caso do Bitcoin, eles se amarram em torno dos halvings, tá? Então, essas linhas azuis aqui são as datas dos halvings, tá? Até, na verdade, isso aqui eu tenho que atualizar para dia 20 de abril, oh meu Deus, eu tô perdendo aqui, 20 de abril, mas essas são as datas passadas dos halvings. E o que eu quero mostrar para vocês? Que normalmente a gente tem os ciclos em torno dessas datas, que a gente pode ver que normalmente a maior parte, a parte mais quente do bull market acontece depois do halving e não antes dele, então por isso que a gente espera, de fato, uma valorização maior após o halving, que acontece agora nos próximos dias. Mas o que eu queria mostrar para vocês, né, até já respondendo a pergunta do José Serpa, que é o seguinte, antes de entrar nessa parte aqui do gráfico, vamos olhar aqui para o lado. Ontem tudo estava no vermelho, hoje tudo está no verde. Isso aqui é a característica mais essencial, mais do ethos de cripto, que é a volatilidade, né? Tem um mercado que não para e um mercado que ele é bastante de extremos, é cripto. Então, eu vou explicar tudo o que está acontecendo em termos geopolíticos, por mais que a gente não tenha pretensão aqui de ser o pessoal lá da Globo News, que sabe sempre explicar muito bem as guerras, mas a gente pode dar uma visão para vocês. Mas a gente só tem um mercado que estava aberto no final de semana e podia reagir a tudo isso. Esse mercado é cripto. Então, eu vou passar um pouco sobre esses acontecimentos para vocês entenderem próximos passos. Porém, se a gente está vendo tudo cair ontem, tudo subir hoje, é porque é da natureza de cripto ter esse tipo de chacoalhão, né? Lembra que eu sempre falo, a gente está na montanha-russa e não no carrossel. Então, assim como sobe, cai, assim como cai, sobe. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de movimento. Então, seria muito estranho se a gente tivesse um mercado apático em meio a tanto acontecimento no mundo. Então, isso aqui para mim é um sinal de que o mercado cripto está funcionando. Agora, como que a gente pode aproveitar o melhor dele? É a gente não tradear, não negociar por desespero, a gente sempre entender o que está acontecendo e ter bastante sangue frio, porque sangue frio e estômago são características essenciais para um bom investidor de cripto ter sucesso nesse mercado. Dito isso, né, beleza, hoje legal, tudo está subindo, mas a gente vem de 2 dias bastante pesados, que foram sexta e sábado, e o que eu queria mostrar para vocês aqui é o primeiro halving do Bitcoin, novembro de 2012, e quando a gente pega, né, a gente tinha um pico mais ou menos aqui de preço para o Bitcoin, logo ali em outubro, né, semanas antes do halving, e a gente teve uma queda de 20% antes da gente engatar essa alta, que foi a primeira grande alta, né, pós-halving ali. Depois a gente vem para aqui 2016, julho de 2016. Também temos um rally pré-halving, um topo e mais uma queda aí de 18%, 20%. Mais uma vez, uma correção pré-halving, na verdade ela até durou um pouquinho depois. E aí a gente vem para a correção das correções que aconteceu no último halving, que foi de fato um grande cisne negro, né, um evento de alto impacto e de baixa probabilidade, que foi o estouro da Covid, né? Então a gente teve ali aquela quinta-feira muito pesada, que foi, eu não lembro o dia exato de março, né? Mas a gente veio fevereiro para março, as coisas ficando cada vez piores, a gente teve uma queda de 56% no Bitcoin apenas, né? Quando você pega as altas, a queda foi muito mais forte. Tudo isso para dizer que correções pré-halving são costumeiras, essas correções elas podem até se estender um pouco depois do halving, como foi o segundo caso de halving ali em 2016, e em alguns casos mais expressivos ainda, a gente pode ter correções desse tipo. O que levou a uma queda tão grande aqui? A única pandemia que todo mundo aqui viveu, né? Ou se alguém aqui pegou a gripe espanhola, acho que não deve estar aqui no chat, mas um evento tão grande quanto a pandemia da Covid, a gente não teve uma presença disso nos anos anteriores. Então, só de fato, quando a gente tem eventos muito, muito impactantes, a gente tem uma correção desse tamanho, né? Então, por isso que eu não espero que a gente venha ter um Corona Crash de novo, mas se acontecer, esse aqui foi a última chance de uma vida de fazer fortuna, porque você podia ter comprado Bitcoin a $4.000 para vender a 69. Então, o que eu quero dizer as quedas elas são difíceis da gente passar, né, de a gente enfrentar, porém elas trazem para a gente não só grandes aprendizados em termos de gestão de portfólio, mas também as grandes oportunidades de a gente fazer muita grana ao longo do ciclo. Eu não acho que essas quedas, assim como a gente teve agora, e até se você botar em perspectiva, né, olha a queda de agora, frente a tudo que a gente vem passando desde final de 22, não acho que ela invalida o bull market, muito pelo contrário, a gente até está um pouco adiantado, então ela é costumeira, né, algo que a gente de fato poderia esperar para esse momento. Sei que é difícil passar por essas quedas, mas se a gente não tiver essa visão
de um prazo mais longo aqui, uma visão um pouco mais ampla, a gente não consegue lidar bem com o mercado, e aí, sem acompanhamento, sem essa visão, a gente acaba fazendo grandes besteiras, né? Até se eu colocar aqui no gráfico de um mês, como eu falei até no vídeo que está lá para vocês na área de membros, a gente veio de 7 meses consecutivos de alta. Olha o tamanho da queda de agora, perto de tudo isso, né? Então a gente tem sempre que colocar as coisas em perspectiva para não entrar em desespero, não vender por desespero ou não comprar sem ter também uma visão do que está rolando, tá? Então esse era o primeiro ponto que eu queria passar para vocês, uma visão um pouco mais cíclica. Lembra, sempre zoom out e tenta entender o que está acontecendo. A gente está aqui com uma queda de 8% no mês para o Bitcoin, não é também nada extremamente relevante. Para as altas, então elas estão caindo mais, até por isso que a gente está vendo a dominância do Bitcoin subir, apesar de hoje estar caindo, ela está subindo, mas ainda é aquele momento pré-halving que é bastante característico, né? Uma possível correção, Bitcoin ainda um pouco mais forte do que a maioria das altas, algumas altas em especial, como o Pendle, ou até mesmo como Solana, performando melhor. Então, esse é aquele momento em que a gente posiciona a nossa carteira, já começando a diversificar, mas escolhendo um pouco mais, né, tendo que ser um pouco mais criterioso em relação às altcoins que a gente compra para o nosso portfólio, para depois a gente, de fato, pesar a mão nas altas. Só mais 2 pontos que eu quero mostrar para vocês aqui, que é uma perspectiva aqui que eu achei muito interessante no Twitter, de eventos de guerra, né? E que é o que a gente está passando, o Paulo vai me ajudar a botar o chapéu de analista geopolítico e explicar um pouco melhor aqui. 5 eventos de guerra passados, como a gente de fato tem uma queda forte, né? Um chacoalhão forte no mercado, para normalmente depois a gente ter mais respiro e até uma positividade, tirando o caso da guerra do Afeganistão, mas pelo menos no curto prazo teve movimento de alta, mas isso para mostrar como eventos como o desse final de semana, eles são muito impactantes num momento pontual, mas às vezes ao longo de semanas eles acabam se dissipando. A gente viu isso também no caso da guerra na Ucrânia com a Rússia. E, por último, para colocar também em perspectiva, essas são todas as quedas que o Bitcoin passou desde o início de 2023. Então, apesar da gente ter saído lá de 16 mil dólares para quase 70 agora, nesse momento 65 mil dólares, a gente teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 momentos de quedas de 20%, 15%. Então, necessariamente, movimentos de alta vigorosos, eles vão ser acompanhados de grandes correções. Se a gente entrar em desespero em cada uma dessas quedas, a gente não pega a alta, a gente fica olhando de fora, e aí a gente faz o inverso, né? A gente deveria comprar na baixa e vender na alta, a gente acaba comprando na alta e vendendo na baixa. Então, é extremamente importante que a gente tenha uma visão mais holística, uma visão um pouco mais ampla e saiba se posicionar. Por isso que ontem eu falei, cara, é o momento da gente sentar na mão, evitar panicar nesse mercado e evitar decisões por impulso. Para quem pode, assim como eu mostrei para vocês na sexta-feira, eu mandei grana, fiz a minha compra, peguei o melhor momento possível? Não, comprei na sexta, porque eu ia descansar no sábado e não ia olhar para o mercado. O mercado caiu no sábado, tudo bem, faz parte. Eu não estou aqui com a pretensão de aceitar o melhor momento possível. Estou aqui com a pretensão de colocar a minha grana dentro de um mercado que pode me dar muito retorno a médio prazo e principalmente a longo prazo também. Então, estou satisfeito com isso e eu tenho essa consciência. Mas lembrando sempre para todos, aloquem só aquilo que você está disposto a ver passar por esse tipo de volatilidade. Tá? Então, aquele bom momento para a gente botar o pé no chão e ver que nem tudo sobe em linha reta, nem tudo são flores sempre, mas é um mercado de altíssimo potencial. E aí, vou parar aqui meu compartilhamento para a gente voltar aqui, eu e você, Paulo. E eu acho que é legal te explicar para o pessoal o seguinte, se você puder falar um pouco. Primeiro, o que aconteceu, né, de vai e vem geopolítico, e tem dificuldade de não confundir Irã com Israel, com Iraque na hora de nomear as coisas, porque são todos com I. E qual que é a importância da abertura dos mercados amanhã, né, dado que só a cripto estava aberta no final de semana, para a gente poder definir próximos passos, pelo menos para essa semana e as próximas aqui. Não, perfeito. Bom, para quem não está atualizado, né, a gente teve uma escalada bem forte ali no conflito no Oriente Médio, né, entre Israel e Palestina, mais especificamente ali na faixa de Gaza, né. Então, começou, na verdade, com um ataque em massa na sexta-feira no norte de Israel, né. Inicialmente, né, um ataque que o Hezbollah, né, um grupo terrorista, tomou ali a frente do ataque, né, digamos assim, e depois, né, a escalada disso, por conta desse ataque, né, a gente teve um pronunciamento ali do presidente Biden, dos Estados Unidos, né, que iria mandar reforços para a região, né, em resposta a esse ataque. Ontem, né, no sábado, a gente teve uma escalada, né, os Estados Unidos já havia, né, soltado um alerta aí que o Irã provavelmente poderia fazer um ataque a Israel também.
E ontem a gente teve, então, né, esse retalhamento, digamos assim, a Israel muito, segundo eles, né, de acordo com o ataque que eles tinham sofrido na embaixada ali atrás, né? Então teve bastante coisa que envolveu isso. Foi um susto, né, para todos os mercados, não envolve só cripto, né? Na sexta-feira, os mercados de risco como um todo reagiram de forma negativa e mesmo ativos, né, de classes que são vistas aí, né, mais como safe haven, né, aquela como ouro e commodities também caíram. Né? Então é aquele momento onde tudo cai, né? É muito parecido como a gente teve lá no Corona Crash, claro, guardado as devidas proporções, né? Mas basicamente nada estava subindo, né? Então, bolsas americanas caindo, ouro e commodities no geral caindo, e aí a gente teve também cripto também caindo, né? Então, é aquele primeiro reação de pânico, né? Aquele corra para as colinas que a gente vê em eventos, né? Onde a gente tem muita incerteza em cima da mesa, né? Então, é isso que vem se desdobrando. E claro, né, a cripto aqui tem uma vantagem e desvantagem, né, que é ser 24/7. Então, como é um mercado que fica a todo momento aberto, né, ele foi o único mercado que, por enquanto, absorveu esse choque durante o final de semana. Né? Então, quando os mercados fecharam globalmente, cripto continua aberto e isso fez um pouco mais de preço ontem, mas também a gente está vendo uma reação positiva hoje, tá? Sim. Então, assim, para mim, isso já é um sinal de alívio, entre aspas, né? Segunda-feira, a gente ainda tem um acumulado de tudo isso, né, para os mercados tradicionais. Então, eu não espero, por exemplo, que mercados tradicionais lá fora abra, né, muito na alta, digamos assim. É bem provável a gente ver até uma queda em mercados de risco lá fora, né? Mas as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas caso a gente não veja novas escaladas, né? Então, aqui tirando um pouquinho o meu chapéu de analista cripto, colocando minha capa aqui de analista macro e geopolítico, digamos assim, né? Eu acho que é isso que a gente deve esperar acontecer durante essa semana, tá? Boa. Deixa eu fazer alguns comentários já respondendo as perguntas. Bom, deixa eu pegar aqui do Fábio, nosso mentorado aqui. O que tem chamado a atenção é a resiliência do mercado cripto, a velocidade da retomada de alguns ativos que podem ser ativos de grande potencial para o bull market. Na opinião de vocês, faz sentido? Faz todo sentido, Fábio, pensando... Primeiro ponto, né? Resiliência do mercado. Eu